Avançando então, mais uma fase aqui do processo de habilitação, a gente chega na parte prática de direção. O primeiro ponto que eu destaquei aqui para a gente falar é a metodologia de ensino. O que eu vejo hoje acontecendo no centro de formação, nas autoescolas, em relação à preparação, ao treinamento feito com o candidato durante as aulas práticas de direção. O que eu percebo não é muito diferente da ideia e opinião de também um especialista em trânsito, a nossa saudosa Márcia Pontes. Isso. Márcia Pontes também vem fazendo um trabalho educativo no trânsito, tem inclusive seu canal também na internet. E ali ela esboça a sua opinião, vendo que a metodologia adotada hoje para o treinamento nas aulas práticas não passa de um adestramento. Isso mesmo. Ela vê como um adestramento. Ela não vê como uma preparação. E analisando cuidadosamente a opinião e o parecer dela, eu vejo que ela tem grande margem de razão. Hoje em dia não se prepara o candidato para o trânsito, inclusive aqui o primeiro tópico, o segundo tópico. Se prepara o candidato para a prova do Detran. Certo? Até pelo número de aulas, 25 horas aulas, ainda se tira 5 dessas 25 para serem feitas no simulador, e a gente tem 20. É um número mínimo, obviamente, mas que os candidatos entendem isso como um número suficiente. É o mínimo obrigatório. Ele concluiu essas horas aulas, 20 no veículo e 5 no simulador, ele quer fazer exame. Aí o instrutor, que inclusive é cobrado pelo órgão de trânsito num índice de aprovação mínimo, ele fica pressionado. Falta para ele, inclusive, autonomia, que é o próximo ponto aqui. Ele não tem autonomia para trabalhar com o aluno da maneira que ele sabe que precisa ser trabalhado, da maneira que ele entende que precisa ser feito. Certo? E aí aquele aluno, ou aquele instrutor, que tem ali 20 horas aula para trabalhar com o aluno dentro do carro, ele vai conseguir fazer um treinamento adequado? Ele vai conseguir passar para o aluno com a profundidade e com a dimensão necessária cada passo ali do processo de formação dele na prática de trânsito? A gente sabe, eu já dirijo há tantos anos, sou habilitado há tantos anos, você talvez seja, você sabe que trânsito é um aprendizado cotidiano, dia após dia, você nunca sabe tudo, que é isso, longe de saber tudo. Pensa o instrutor, em 20 horas aulas, preparar esse aluno para o trânsito. Não vai conseguir. Inclusive, se você é aluno, escute isso que eu estou dizendo. Essas horas aulas obrigatórias, elas consideram aí alguém que já tem uma certa predisposição, talvez até algum domínio com o carro, alguma habilidade, já teve contato com o veículo. Claro que se você nunca pegou no carro, se você não tem contato com o veículo, 20 horas aulas, que é o que de fato vão ser feitas no carro, elas não são suficientes, tá? Ok? Então, preparação para exame, preparação para o trânsito, justamente dentro desse contexto. Pelo número de aulas, pela pressão e a falta de autonomia que o instrutor recebe, ele acaba tendo que fazer um trabalho de adestramento e não um trabalho de preparação para o trânsito. Quando eu falo de autonomia do CFC e do instrutor, é justamente considerando essa questão do número de aulas. Hoje, inclusive, dentro da nossa atual legislação, o centro de formação não pode impedir que o candidato faça o exame após ele ter cumprido a carga horária mínima obrigatória. Se ele fez a carga horária mínima obrigatória, cumpriu essa carga horária, ele tem o direito de fazer prova, ele já cumpriu com o que a legislação exige, independentemente de estar preparado ou não. Cadê a autonomia do centro de formação? Cadê a autonomia do instrutor? Eu penso que o instrutor, independentemente dessa autonomia, não deveria ter um plano de aula escrito, porque fica registrado, é mais fácil você usar como argumento e documentar depois para você usar como prova em seu favor, manter ali uma planilha, um plano de aula e ir anotando o avanço do aluno a cada aula, a cada fase ali do plano que ele programou para aquele aluno dentro da prática de direção dele. Faça isso, você que é profissional do trânsito, comece a registrar, que sendo assim você tem pelo menos um respaldo registrado de que esse candidato está ou não preparado, porque a autonomia, vocês sabem que não nos foi dada. Pelo contrário, existe a cobrança, você tem que ter um mínimo de aprovação.
mas essa autonomia nós ainda não temos. Avaliação prática surreal. Quando eu falo avaliação prática surreal, é porque o que acontece hoje na avaliação prática de direção não passa de um teatro. É algo muito distante da realidade do dia a dia do trânsito. É isso mesmo. Eu vou dar um exemplo. A pessoa vai fazer uma baliza durante a avaliação prática dela. Se ela erra essa baliza, qual o risco oferecido para o trânsito? Se é que existe algum risco, esse risco é mínimo. Encostou o pneu no meio-fio, qual o risco? O carro entrou torto, ele gastou ali 5, 6, 10 puxadas para frente ou para trás que seja, qual o risco? Acabou de colocar o carro dentro da vaga, a roda de trás ficou mais longe ou mais perto, 2 dedinhos, 3 dedinhos do que a outra. E daí, qual o risco? Qual o prejuízo ao trânsito, a fluidez? Não existe. E vejam bem, o exame prático de direção hoje é dividido em 2 etapas, percurso e baliza. A importância dada para a manobra baliza é tanta que ela é uma etapa das 2 dentro da avaliação prática. Na minha opinião, isso não era para ser nem quesito para se avaliar o candidato. Coloca ele no trânsito, vai testar esse candidato no trânsito. Veja ali o comportamento dele em relação às pessoas, ciclistas, semáforos, sinalização, às vias, ao fluxo. Baliza, manobra, por favor, né? Então percebam, há que se repensar muito na maneira em que a avaliação prática hoje é realizada. Eu dei aqui o exemplo da baliza, poderia dar vários outros, mas a verdade é essa. Alunos meus já chegaram e falaram assim, mas não passa de um teatro. Chegaram a me dizer que aquilo parece mais com um circo. Armam aquilo ali e faz toda aquela encenação. Cadê a relação daquilo com o trânsito? É de realmente a gente ficar pensando e imaginando, será que eu estou indo na direção certa? Será que essa é a maneira de preparar os candidatos para o trânsito? Ok? Aulas em rodovias. Está aí, também pelo número de aulas que a gente não consegue destacar, separar ali algumas aulas para treinar em rodovia. Não existe avaliação na rodovia. Agora você pensa, você treina com um candidato dentro do perímetro urbano, dentro de um circuito pré-determinado, um percurso pré-determinado, onde o máximo que ele chega a desenvolver é uma 3ª marcha, ele nunca colocou uma 4ª marcha na vida dele. Ele vai tirar a sua habilitação, provisória que seja, e vai enfrentar qualquer rodovia, é direito dele, estadual, federal, de grande fluxo. Você dirige, você sabe disso, em alta velocidade. Quando eu falo alta velocidade, acima de 60 por hora. As leis da física incidem muito fortemente sobre o veículo. E o aluno aqui dentro do perímetro urbano, ele jamais vai ter sentido essas leis da física atuando, incidindo sobre o veículo. Ele não vai sentir aquele peso do veículo para um lado, para o outro, a fazer as curvas. Perceberam a importância do treinamento na rodovia? Minha sugestão, acaba com baliza em exame. Não há necessidade de baliza para saber avaliar o candidato. Rodovia, sim. Essa é de muita importância, talvez mais importante do que a própria avaliação dentro do perímetro urbano. E é ignorada. Hoje não existe uma avaliação, um treinamento e uma avaliação em rodovias. É permitido treinamento em rodovia? Sim. Resolução 68 diz que o treinamento deve ser feito em vias urbanas e rurais. Rurais inclui aí rodovias. Mas o instrutor não tem tempo para isso. Ele precisa adestrar, que é o que tem acontecido, o aluno, o candidato, para a prova. E por fim, o treinamento e avaliação em motopista. Uma das coisas mais absurdas das quais eu tenho que me relacionar, conviver dentro do processo de habilitação da pessoa, do candidato, do futuro condutor, é essa avaliação dentro da motopista. Tudo bem que a pessoa que não tem nenhum contato com a motocicleta, você não pode soltar ele no trânsito. A motopista é muito útil nessa fase. As 5, talvez 10 primeiras aulas para ele aprender a ter domínio com a motocicleta. A habilidade, dominar a máquina. Agora pensem, tentem trazer qual é a relação da motopista, daquela situação que é vivenciada dentro da motopista, com o que ele vai enfrentar no trânsito.
De 0 a 100, um mínimo de relação, um mínimo, talvez 10%, ou nem isso. E a gente vê que a frota de motocicletas tem aumentado e, consequentemente, o número de acidentes com vítimas com lesões permanentes e também até vítimas fatais tem aumentado assustadoramente. Existe uma falha imensa nessa fase do processo de habilitação. Não tem o menor cabimento uma pessoa aprender a conduzir uma motocicleta e ficar ali dentro daquele percurso, aquele circuito fechado, se habilitar ali dentro e depois ser solto nesse trânsito que vocês conhecem muito bem. Isso é uma falha grave que precisa ser repensada e revista imediatamente. Quanto mais for postergado, mais vidas serão ceifadas, mais pessoas terão aí sofrido lesões graves, com consequências para a sua própria vida, a vida da sua família, a boa vivência da sua família, inclusive prejuízo para o Estado, porque é caro. Então fica muito mais barato, muito mais viável e conveniente para todos que essa fase, essa forma de avaliação seja repensada. Na minha opinião, trabalho na área de trânsito há quase 20 anos, já tenho essa vivência, esse convívio. Esse tipo de exame, esse tipo de avaliação na motocicleta não tem o menor cabimento.